Olá, ouvintes da Imigra Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio onde discutimos migração, mobilidade humana e os desafios da política brasileira de quem vive, sai ou chega no país. Eu sou Rude Maline Joseph, haitiana de nascimento, mas gaúcha de coração. E hoje, pessoal, temos conosco uma grande convidada, uma convidada muito especial. Ela é socióloga, fundadora do Instituto Ankani, militante dos direitos humanos, também dos direitos das mulheres e da igualdade racial, e também é uma voz ativa no Congresso Nacional em pautas fundamentais para a justiça social. Deputada Reginete Bispo, é um prazer enorme recebê-la na Imigra Podcast. Seja muito bem-vinda. Rude, eu quero saudar quem está nos acompanhando, saudar você, a Associação dos Haitianos, o Imigra Podcast, e dizer da honra, da alegria de estar aqui com você e fazendo esse diálogo, né, tão importante, sobretudo para nossa população imigrante e refugiada, né? Eu sou Reginete Bispo, sou deputada federal, mas quero dizer que antes de ser uma deputada federal, sou uma militante dos direitos humanos, como você anunciou, mas também em defesa da população negra, no combate ao racismo e especialmente da imigração africana e caribenha, né? Do Sim. qual eu tive a honra, né, de trabalhar muito tempo, né, através do Instituto Acani, atendendo essas populações e em função disso, me tornei consuleza honorária do Senegal aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês, reencontrá-los, tá, nesse diálogo que já está sendo muito bom. Obrigada, deputada. A gente vai começar assim, pessoal. Antes de entrar na política institucional, quem ela, Reginete Bispo, antes de ser deputada? E o que a motivou a entrar no mundo político? A Reginete Bispo é uma mulher negra, né, que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha lá do lado de Passo Fundo que se chama Marau. Nasci na zona rural, né, de Marau, numa colônia, né, uma região de colonização italiana, e é de lá que meu pai era um homem negro vindo do norte do estado. Então, ali a gente viveu todos os tipos de situações, né? E, então, a minha vida, meu relacionamento com uma população tão distinta, no campo, tá? E meu pai era uma pessoa que tinha consciência racial, né? Muito, eu sempre falo que consciência racial eu aprendi dentro de casa, né? Saber que existia racismo, que precisava ter determinadas posturas, te proteger, se cuidar, aprendi dentro de casa com meu pai, né? Aos 9 anos de idade, a gente saiu daquela localidade, nos mudamos para Passo Fundo, né? E uma família extensa de 9 irmãos, 10 comigo, né? Nos mudamos para a cidade porque meu pai queria muito que a gente estudasse, né? Meus pais. E na zona rural, nos anos 70, a escola, a educação era do máximo até a 4ª série, né? Tu não terminava nem o ensino fundamental. Então, nos mudamos para Passo Fundo, né? Ali a gente se inseriu no mercado de trabalho muito cedo, com 12 anos, passei a estudar à noite e trabalhar durante o dia. Então, isso também já foi um impacto, uma mudança muito forte, porque no meio rural, se tu tem terra, você tem casa e tem comida, né? Na cidade, ou você é assalariado, tu não tem comida na mesa. Então, nós começamos nesse mundo do trabalho muito,
muito cedo, com todas as dificuldades para uma mulher negra, e nós somos uma família de mulheres, oito mulheres, irmãs e 2 homens. Então, se inserir naquele mercado de trabalho era muito difícil. O que nos sobrava era o trabalho braçal, normalmente o trabalho doméstico, né. Então, era uma realidade muito diferente. Embora hoje a gente tenha muitas dificuldades, ainda as pessoas negras conseguem se inserir em outro mundo do trabalho, que não seja o trabalho doméstico, o trabalho braçal, mas ainda é uma realidade muito presente, né. Sim. Então, naquele período, ela então se dedicou para estudar, tá, trabalhar e estudar. E, 90 em 86, 82, entrei para a Pastoral da Juventude, onde mudou minha vida. A Pastoral da Juventude era uma organização vinculada à teologia da libertação, que nos preparava, né, para fazer transformação social, mudança social, se comprometer com a comunidade, com as pessoas, com as grandes causas do povo, né. E na Pastoral, da Juventude, né, eu me inseri nas grandes lutas, né, pela reforma agrária, pela reforma urbana, né. Ainda, a gente vivia sobre o regime ditatorial, né, na luta contra a ditadura militar, né. Então, ali nós nos inserimos no teatro, fiz durante muito tempo teatro popular, me inseri num grupo de teatro que a gente animava as comunidades de periferia, animava, naquela época, iniciava os acampamentos, do MST pela reforma agrária. Então, a gente foi muito nesse momento de ebulição política no país que eu, me inseri. Em seguida, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores em 86, tá. Então também começou uma militância partidária, fui convidada a me filiar justamente pelo trabalho que a gente já fazia na comunidade, né. Em 88, que foi o ano do centenário da abolição da escravatura, veja bem, um ano muito... Em 88, que foi o ano do centenário, mas também o ano que a gente promulgou a Constituição Magna, né, a Constituição brasileira, tá. Então foi um período de muito debate naquele, né, de 86 a 88, que a gente elegeu um Congresso Nacional Constituinte para pensar a Constituição, uma Assembleia Legislativa Constituinte. Então era o início da redemocratização do Estado. Então ali foi muito intenso, ali que comecei, ali que eu tive a minha formação política. Em 88, no ano do centenário, no ano da promulgação da Constituição Cidadã, eu concorri a vereadora na minha cidade, lá em Passo Fundo, bem jovenzinha, assim como você, cheia de esperança e de vontade de luta, né. E, tive êxito diante da conjuntura, mas eu fiquei na segunda suplência do meu partido, coordenei em 89 a campanha do presidente Lula na região, e em 90, tá, por incentivo dos meus colegas da pastoral, dos padres, enfim, eu me inscrevi no 89, me inscrevi para o vestibular da URGS, né. Nunca tinha saído muito pouco lá de Passo Fundo, aí me inscrevi no vestibular da URGS e passei, né, para surpresa minha, da minha família, porque era algo que estava muito longe do horizonte, de uma jovem preta do interior do estado, que fez todo parte do ensino fundamental, o ensino médio, o curso técnico noturno, passar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul era algo muito surpreendente, né. E eu passei, em 90 me mudei, para Porto Alegre, né. Mas quero dizer também aqui para quem nos ouve, para mim, e eu gosto de destacar isso, um dos fatores que contribuiu para que eu passasse, no vestibular, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul naquele período, foi porque, na minha opinião, dentro da nossa casa a leitura era algo, né. Meu pai era uma pessoa que lia muito, apesar da pouca escolaridade, mas incentivava demais a leitura nossa, né. Então era algo que podia faltar até comida, mas livro não faltava. Livro não faltava. Então, isso foi, para mim, acho que foi determinante para em 90 estar ingressando no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Me mudei para Porto Alegre, que iniciei uma outra militância. Aqui eu já tinha contato com o movimento negro, com as pastorais negras, mas aqui em Porto Alegre eu tive um contato dentro da academia, né. Também passei a militar
Aqui a gente articulou o Movimento Negro Unificado, em 90 aqui no Rio Grande do Sul. Então também foi uma escola, foi um aprendizado. A gente ali nesse período já iniciava a luta pela regulamentação do artigo 68 da Constituição, que trata da devolução e titularização das terras das comunidades quilombolas do nosso país. Então a gente começou aqui em Porto Alegre essa luta, lutando para regulamentar áreas que estavam sendo removidas, que nós entendíamos que eram comunidades quilombolas, como foi, por exemplo, a Vila Mirim, tá? Então, me distanciei um pouco da luta pela reforma agrária, mas também já ingressei na luta pela regularização dos territórios quilombolas do nosso estado e da nossa cidade, né? Sim, a senhora mencionou que sua carreira, praticamente na gestão pública, começou nos governos petistas no Rio Grande do Sul. Então, como é que foi esse processo de transição de quem executa políticas a quem as formula e decide os rumos do país? Sim. Como se sentiu nesse processo de transição? Eu sempre fui uma militante, né? Então, mesmo quando estava na academia, o meu vínculo sempre foi muito forte com o movimento social, né? Trabalhei muito com pesquisa na academia, mas sempre muito vinculada com as comunidades, com organizações sociais, né? Então, a primeira atividade pública que eu tive foi na Prefeitura de Porto Alegre, onde eu fui uma consultora da Organização Mundial da Saúde, né, num programa de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Naquele período era o auge da AIDS, ainda não se tinha ainda o tratamento, né? Enfim, então era um período que as pessoas morriam muito por HIV, né? E desenvolviam a AIDS. Então, esse foi a minha primeira experiência, foi, na minha opinião e na avaliação que todos faziam no período, foi muito bem sucedida, porque a gente trabalhava para capacitar e preparar pessoas da comunidade para agir como agentes de prevenção. E essa minha experiência com o movimento social trouxe muita gente, muitas mulheres, e muitas atuam até hoje, desenvolvendo essa atividade do cuidado com a comunidade, né? Enfim. E esse foi como consultora. Agora, com cargo efetivo, né? Eu ocupei, o primeiro foi no governo do Olívio Dutra, em 98, né? Ali eu já estava formada, já era mãe. Em 98 nasceu meu primeiro filho também, o Maruan. E então eu ocupei um cargo na Secretaria de Segurança Pública. Trabalhei ali junto com, na época, o secretário era o ex-senador José Paulo Bisol. Eu fui diretora do Departamento de Desenvolvimento do DRH, que é um departamento que cuida, hoje é Departamento de Desenvolvimento e Ensino, que cuida da formação, né? Da formação e ensino das polícias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, como da Polícia Técnica Científica ou da Polícia Penitenciária, né? Então, de todo o sistema de segurança pública. E ali para mim foi um período de muito aprendizado, porque estava entrando efetivamente na gestão pública, trabalhando no governo do Olívio Dutra, que vocês todos conhecem a figura que é o Olívio Dutra, comprometido com a mudança, com a transformação social, e tendo como secretário José Paulo Bisol, que você não chegou a conhecer, infelizmente, porque ele era uma pessoa muito bem preparada, humanizada, e que tinha uma visão distinta sobre segurança pública. Era um desembargador aposentado e que formulava sobre segurança pública e, na minha opinião, ele foi uma grande experiência da esquerda na gestão da segurança pública. Então, ali a gente criou um sistema integrado de segurança pública, um sistema integrado de formação, em que fez escola no país, né? Mesmo na época, o governo da União era o Fernando Henrique Cardoso, né? Nós estávamos sempre lá presentes, levando a experiência do Rio Grande do Sul, porque pela primeira vez
dentro das academias de polícia, a gente levou universidades, levamos profissionais negros de todas as áreas do direito, dos movimentos sociais, de todos os movimentos sociais, movimento negro, movimento de mulheres, LGBT, do movimento dos trabalhadores sem terra, enfim, para dialogar com as polícias e trabalhar na formação desses novos policiais, para eles saírem dali e entender que a mobilização social, o movimento social não é crime, né? É um exercício, é um direito que a democracia nos confere, né? Para entender que a cor da pele não é sinônimo, né, de criminalidade ou porque você tem a pele escura, você é naturalmente um suspeito, né, que ainda é uma prática muito recorrente das polícias brasileiras, né? Ou porque se você mora na periferia, né, não quer dizer que você seja ladrão, né? Que ainda isso está muito presente não só no imaginário, mas nas práticas, não só das polícias, de várias instituições públicas, mas quando a polícia pensa isso ou age dessa forma, é muito mais grave porque as polícias, elas têm poder de vida e de morte, porque elas podem, é o braço armado do Estado, né? E quando ela age, efetivamente, as pessoas podem correr risco de vida se a polícia não está bem preparada. E que, infelizmente, a gente vê hoje, todo dia, muitos casos da polícia mal preparada para atender uma pessoa em surto psicótico, de entender uma pessoa com deficiência, né? E até mesmo para fazer uma abordagem que não agrida a cidadania das pessoas. Então, essa foi uma primeira experiência, estive durante 4 anos ali na condução do departamento e tenho a honra, né, e orgulho de ter sido a diretora que implementou um sistema de formação e ensino, que os índices da época, né, apontavam a partir dali uma redução drástica, né, da violência policial contra cidadãos, sobretudo morte, e também de policiais feridos ou mortos ou agredidos em serviço, porque a abordagem, para mim, é o que tem de central na segurança pública. O policial tem que estar preparado para a abordagem. Uma abordagem bem feita soluciona muitos problemas e evita de criar outros, né? Sobretudo as abordagens discriminatórias, né? E já fazendo um gancho, um período agora que eu estive na Câmara dos Deputados, enquanto deputada federal, foi uma pauta que eu levei com muita força. Propus lá, fui relatora do projeto de lei que veio do Senado, que foi de autoria do senador Paulo Paim, junto com os movimentos sociais negros, da qual eu participei também, que institui uma nova forma de obrigatoriedade de formar as polícias, né? Ter formação em direitos humanos, né? Ter formação sobre raça e gênero, todas essas, um pouco repetindo a experiência que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, também de criminalizar, né? Não só as polícias, os agentes públicos que fazem uma abordagem discriminatória em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação à população LGBTIQ+, em relação aos pobres, né? Então, a lei, eu fui relatora desse projeto de lei, foi aprovado nas comissões e por questão de lobby da bancada da bala, que está lá na Câmara, a gente nunca conseguiu colocar no plenário, né? Mas também propus lá um Dia Nacional de Lutas contra a Violência Policial, né? Que é 25 de agosto, dia da morte do líder negro, nosso primeiro advogado reconhecido, né, negro do nosso país, né, 25 de agosto, de Luiz Gama. Né? Luiz Gama foi um homem liberto, né, descendente de escravizados, e que lutou na defesa dos escravizados. Então, hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece ele como o primeiro advogado, né, no Brasil. Então, a pauta da segurança pública é uma pauta que a gente se dedica porque nos afeta muito diretamente. Não só nós negros, mas todas as comunidades de periferia. Depois eu tive outras experiências, né,
na gestão pública, trabalhei durante um longo período na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atendendo justamente essas pautas de gênero, raça, né, e as comunidades quilombolas do nosso estado. E de 2014 até 2014, de 2010 a 2014, trabalhei no governo também do PT, do Tarso Genro, né? Compus a assessoria superior do Conselhão, vulgarmente chamado de Conselhão, mas Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do nosso estado. Tá. E no mundo político, que é um ambiente majoritariamente masculino e branco, como uma mulher negra e servidora pública, quais foram os desafios que você enfrentou para se consolidar e como liderança política? O desafio é cotidiano, né? Porque a nossa liderança ela é permanentemente questionada, né? Ela não está dada naturalmente. A gente se coloca, mas ela é permanentemente questionada, né? Então, não é fácil, não é fácil, mas é algo que a gente tem que enfrentar, né? Se preparar, a gente sempre trabalha dobrado, porque tem que sempre fazer o melhor, né? Tem que fazer o melhor para as mulheres em geral. Imagine para uma pessoa negra, uma mulher negra, então tu tem que se dedicar, mais. fazer sempre muito melhor. E as pessoas vão estar sempre questionando, Sim. né? Tá sempre questionando se, né? Se está certo, se está certo ou não, verdade. se não, enfim, né? Eu, por exemplo, quando estive na gestão da segurança pública, no governo do Livio Dutra, eu era questionada permanentemente, inclusive pelos meus pares, né? E o reconhecimento público veio quando a ONU reconheceu o programa que eu implementei como um pioneiro na área de formação dos agentes de segurança pública, quando a ONU reconheceu e quando também aqui no estado teve uma repercussão dentro das próprias instituições públicas, na Assembleia Legislativa, do reconhecimento desse trabalho, né? Quando as próprias polícias reconheceram esse trabalho, né? E mesmo assim, até hoje a gente enfrenta, apesar do trabalho, os silenciamentos, né? A invisibilidade, a autoria não é tua, a autoria é de um outro qualquer, enfim. E a gente tem que estar sempre muito atento. Agora, o importante, Ruth, na minha opinião, é a gente não perder o foco, né? É saber o que você quer. Eu sou uma mulher negra que acredita que as pessoas negras, as pessoas indígenas, aqueles que foram historicamente silenciados, invisibilizados, têm que ocupar os espaços institucionais de poder e decisão, sobretudo porque ali se faz a gestão pública. E a gestão pública ela tem que representar toda a pluralidade da composição populacional que a gente tem. E nós negros nunca estivemos. Quando a gente está, por exemplo, no Senado, hoje nós temos um senador negro, que é o senador Paulo Paim, né? No Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, a gente tem um número maior, mas durante muito tempo foi a Benedita da Silva, né? Hoje a gente tem uma bancada negra, né? Mas esses avanços é em decorrência da luta e de pessoas que acreditam, como eu, que a gente tem que ocupar esses espaços. Embora tenha muita gente dizendo que não, que você não é capaz, né? Que você não tem condições, que você não vai poder vencer um outro candidato, né? Não vai poder. E realmente é muito difícil, mas a gente tem que acreditar que pode e não perder o foco. Não perder o foco, porque eu penso que essas pessoas que não acreditam na nossa potencialidade, na nossa capacidade, trazem consigo, né, o racismo que é intrínseco, né, nas estruturas brasileiras e, por consequência, nos indivíduos, né, de acreditar, não ver na gente essa potencialidade. Então, eles vão dizer. E eu aprendi, não que isso não agrida, né, isso nos afeta muito, mas a gente tem que ter uma resistência emocional, né?
emocional para o racismo não destruir nosso projeto político e a nossa perspectiva. Eu tenho um amigo militante do movimento negro, bem mais velho que eu, muito mais sábio, né, o Edson Cardoso, que lá no início ali dos anos 2000, ele dizia assim: Reginete, se você não estivesse no Rio Grande do Sul, estivesse em qualquer estado, seria outra pessoa. Eu tinha, porque aqui o racismo é muito mais forte do que em qualquer outro lugar. Então, a gente vive num sistema que está especializado em inviabilizar as pessoas negras. Então, quando você me pergunta como foi isso, não foi fácil, mas é possível, é importante. E eu consegui porque eu fazia parte de organizações negras, de organização de mulheres negras que te dão suporte e referência, né? A referência política, saber aonde que tu tá, né? Por onde eu caminho, porque é muito fácil tu ser tragado, engolido pelo próprio sistema racista, machista, enfim, né? Então, o que eu falo, né? E aconselho para você que é uma pessoa negra, que quer ocupar os espaços institucionais, quer ocupar os espaços de poder, não perca o foco, porque o racismo vai te puxar toda hora do foco, vai criar uma situação difícil que tu tem que se envolver, aí você tem que avaliar, é por aqui que eu vou me envolver aqui, né? Cria uma situação, o racismo é um negócio terrível. Para mim é o sistema mais bem elaborado, que mais bem deu certo aqui no Brasil e que a gente vem com muita organização, mas devagarinho desconstruindo isso, né? Mas ele se renova, se reatualiza e a gente tem que estar muito, muito firme. E eu faço essa comparação, quem nós somos hoje, onde estamos e como a gente era lá nos anos 80, e acho que especialmente a luta das mulheres negras tem feito a revolução nesse país. Verdade. E eu sei que a deputada, tu teve essa experiência com imigrantes ou refugiados aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro, tu era deputada estadual e eu estava na associação, que é a Inteso. Eu tive essa experiência de conversar contigo sobre alguns projetos que a gente tinha. Como é que foi essa experiência ainda? Tu começou na comunidade senegalesa, né? Como é que foi essa experiência a trabalhar com os imigrantes? Foi transformadora. Eu comecei a trabalhar a primeira experiência que eu tive de trabalhar com imigrantes, estava na Comissão de Direitos Humanos ainda da Assembleia, quando a gente foi resgatar os imigrantes que chegaram nos navios no Porto de Rio Grande, né? Vieram escondidos dentro do navio, eram imigrantes africanos, né? E a partir dali também com o governo popular e democrático do presidente Lula, porque antes não chegava imigrantes africanos no Brasil, chegava para estudar, né? Mas não solicitante de refúgio, porque essa porta nunca foi aberta, né? O Brasil criava todas as dificuldades para os africanos negros não entrarem no Brasil. Foi com o governo do presidente Lula, quando a gente atingiu ali por volta de 2010, quando a gente atingiu o boom do emprego, nós tinha pleno emprego, que começou a chegar imigrantes africanos, então muitos senegaleses, né? E obviamente, chegavam aqui no Brasil vendo uma experiência que não vivencia o racismo, porque o racismo no Brasil é um negócio está presente em tudo, né? Então, eles chegavam, claro, a gente dava um suporte para poder se organizar, orientação, procuravam. E aí eu já estava na CANI. A CANI é uma organização de mulheres negras, né? Então, a gente acolhia, mas também, imediatamente, em decorrência das necessidades, eles iam percebendo o racismo, né? Que para eles não era uma realidade tão presente como a nossa aqui, né? E foi muito chocante assim para eles e para a gente também, porque também você está recebendo uma população africana que não havia passado pela experiência da escravidão como nós passamos, e vocês haitianos
também passaram, né, pela experiência da escravização, então eles vêm com outra altivez, né. Eles vêm para se colocar como empresário, para se colocar como comerciante e se deparam com essa realidade, brasileira, né. Então também começam a perceber o racismo, a violência brutal, né, de assassinatos, de espancamento, né, de trabalho escravo. E ele passou a acompanhar muito de perto. Isso eu tive a oportunidade de ir no Senegal, conhecer um pouco da cultura, saber como é que se dava esse processo, migratório, também foi uma experiência fantástica, né, ir para o Senegal. E foi nessas relações que eu me tornei, consuleza honorária do Senegal, a convite do governo, senegalês, né. Em seguida, em decorrência disso, começou chegar a imigração haitiana, né, que foi a época, né, que deu vocês passaram por catástrofes, Sim, né, então, verdade. o Brasil fez um acordo, né, de cooperação e começou a receber haitianos, que foi a Haitianos. grande massa de imigrantes que a gente recebeu, e daí vinha numa situação um pouco bem mais distinta, porque os senegaleses normalmente são homens jovens que vêm, né, e vêm buscar emprego, trabalho para ajudar a família, tem poucas mulheres, e os haitianos vinham a família completa, né, Sim, via a sim. família com criança, com idosos, e com muito mais, dificuldade de se inserir, no mundo do trabalho, ficaram muito mais vulneráveis na minha opinião, foi quando eu conheci então, quando a gente trabalhou, eu ajudei a organizar a associação, né, criar a associação dos haitianos, né, e na minha opinião ainda hoje de todas as populações imigrantes que tem, tanto as africanas quanto as latino-americanas, como a venezuelana, a boliviana, ainda acho que, os haitianos ainda vieram e vivem em função das políticas públicas numa Públicas. situação mais precarizada, que Sim. precisa uma atenção, um olhar especial para essa população, até porque o Haiti, não está pacificado, né. Uhum. Então ainda tem essa demanda, a reunião familiar sempre foi muito difícil, né, do reunir, né, os familiares, trazer a família dos refugiados aqui no Brasil, né. Então foi, respondendo a tua pergunta, foi não, porque eu ainda vivo isso, né, sendo uma experiência riquíssima de aprendizado, de troca de conhecimento, de cultura, né, e para nós negros, né, ter essa conexão, né, com o continente africano, com o Haiti, com as Antilhas, né, com o Caribe, né, isso principalmente com o Haiti, que eu estudei um pouco da história do Haiti, sabia que ali o Haiti até hoje paga o preço por ser a primeira república, independente e liderada por pessoas que romperam com a colônia e constituíram uma direção negra, que até hoje paga o preço por Sim. isso, é muito Até hoje. importante. E quero dizer que eu quero viver ainda para ver essa revolução, uma outra revolução no Haiti, que o Haiti se torne de fato um país forte, organizado, independente do colonialismo que ainda se sobrecai lá, né. Verdade. E a senhora acredita que o debate sobre migração e políticas de fronteira no Brasil ainda é influenciado por estereótipos e falta de informação? Quando eu falo sim, tem primeiro a legislação brasileira, ela sempre foi, mundialmente reconhecida como uma das melhores legislação, pra acolhida de imigrantes e refugiados, né, a gente sempre teve fronteiras abertas. O Brasil sempre acolheu, aqui o imigrante chegava e se declarava refugiado, já é acolhido, né, não se questionava. Depois do acolhimento, aí sim, depois tinha todo um outro processo, né, de comprovar, enfim, né. Então o Brasil sempre foi, muito pioneiro, a legislação, foi importante, boa, agora em 2018, 16 e 18 a gente regulamentou, foi construída uma outra, né, elaborada uma outra legislação que regulamenta melhor, né, essa entrada,
de imigrantes. E tem outro elemento, o imigrante quando chega no Brasil, né, imigrante, refugiado, qualquer imigrante, ele tem os mesmos direitos que o cidadão brasileiro, né? Do ponto de vista das políticas públicas, o único direito que ele não tem é de votar e ser votado, né? E ocupar determinados cargos públicos, mas isso depois, com o processo de naturalização, pode fazê-lo, né? Mas pode se organizar, né? O que ali durante o regime militar, né? A partir da Constituição de 88, pode se organizar, pode ter associações e tal, que era algo que eu trabalhei muito nisso, viu? Porque, embora a Constituição nossa de 88 diz que pode, ainda existia uma prática cartorial que não permitia que os imigrantes refugiados tivessem organização que não tivesse 50% da direção de brasileiros. Hoje, a partir de uma intervenção nossa, hoje qualquer associação de imigrante refugiado pode ser 100% composta, a direção por refugiados, como é a associação de vocês, dos haitianos, como tem diversas outras associações de senegaleses, de guinenses, angolanos, enfim, foi a partir dessa intervenção que a gente fez uma consulta para o Ministério da Justiça, provocada pela Associação de Senegaleses de Caxias do Sul, né? E a partir dali foi bem importante, porque qualquer organização imigrante, claro, não pode ter um cunho político partidário, mas organização da sociedade civil pode fazer e constituir. Então, para mim, nos últimos anos, esse convívio com os imigrantes e refugiados em geral, mas em especial com os africanos, senegaleses e com os caribenhos, né, me trouxe muita alegria, muito conhecimento e muita conexão entre nós, pessoas negras diaspóricas, né? Sim. Que fomos arrancados do continente africano, e a gente vive aqui. Então, fazer essa reconexão com o continente africano, com as Antilhas, e aí o Caribe e a América Latina, foi muito, muito importante, e acredito que todo o afrodescendente, todo negro, toda negra brasileira deveria poder passar por essa experiência. Obrigada. E eu estava pesquisando sobre a senhora e eu vi que você foi a relatora do projeto que tornou o Dia da Consciência Negra feriado nacional. Como é que é uma conquista simbólica e política também? Como é que foi essa luta? Uma luta que também influenciou na luta antirracista. Como é que foi essa luta mesmo para tornar o que faz as pessoas negras se sentem valorizadas, assim? Sim. Posso dizer isso? Isso aí é uma honra, que eu acho que é a maior honraria que eu vou carregar no meu currículo, né? E acho que foi os orixás, Deus dos orixás, que quiseram que eu estivesse lá na Câmara dos Deputados, né? Esse projeto veio para mim, né? E é de uma importância tão grande, não sei se o Brasil já se deu conta da importância dessa data do 20 de novembro, desse feriado. É o primeiro e único feriado que celebra, né? Que celebra a luta, né? Que para mim foi uma epopeia do povo negro contra a escravidão nesse país, contra a escravidão e contra a dominação. E celebra através da figura de Zumbi dos Palmares, né? O que foi Palmares, né? Todo brasileiro deveria saber o que representou Palmares na história do Brasil, né? Tem a nova historiografia diz que Palmares, né? Muito antes do Haiti, o Haiti se libertou, né? Mas Palmares se constituiu já como uma república, né? Que foi a primeira república independente na América Latina, né? Naquele período, porque eram dezenas de milhares de pessoas negras, até 60 mil negros, não só negros, indígenas, campesinos, empobrecidos, também viviam em Palmares,
que era um território de acolhida, de resgate de pessoas escravizadas, e eles se organizavam, enfrentaram o exército português, exército holandês, viveram ali durante mais de 60 anos, né? E eles tinham ali uma constituição, uma legislação, tinha um sistema de justiça, tinha um sistema de defesa do território, ou seja, né, sobreviveu porque tinha uma organização política que funcionava, né? E então Zumbi dos Palmares se tornou uma grande figura, porque quando teve outras grandes figuras, a começar de Dandara, né, que lutou lado a lado de Zumbi, Ganga Zumba, que foi antes de Zumbi, ou seja, tantos líderes para sobreviver durante tanto tempo, né, passaram por ali. Mas foi com o Zumbi que lutou, que fez a última grande batalha de Palmares, foi capturado, né, morto, mas resistiu, né, até o último momento, né? Então, Palmares, e foi aqui no Rio Grande do Sul, o professor Oliveira Silveira, meu amigo, que lá nos anos 70 resgatou essa história, né, do Quilombo dos Palmares Zumbi e fez uma contraposição ao 13 de maio, porque celebrávamos 13 de maio, a abolição da escravatura, que não foi exatamente uma abolição, e ele propôs que a gente celebrasse o 20 de novembro. Então, eu trago tudo isso para dizer que foi uma luta muito longa, desde os anos 70. 71, Oliveira Silveira propôs isso, 79, o Movimento Negro Unificado propôs de forma nacional, né, que fosse o feriado nacional, que a gente reconhecesse o Zumbi dos Palmares como uma grande liderança da luta contra a escravidão no Brasil. Então, foram mais de 50 anos lutando para isso. A Benedita da Silva me relatou, quando no dia que a gente aprovou, que na Constituinte de 88 ela já havia proposto, nunca passou. E foi para o plenário 2 vezes. Uma das vezes ele avançou como data nacional, né? Como data nacional de celebração da luta antirracista nesse país, né? Então ele já era reconhecido no calendário escolar, mas feriado não passava porque tinha uma resistência muito grande dos lojistas, do comércio. Para te ter uma ideia, que em Porto Alegre nós aprovamos, a Câmara de Vereadores aprovou 2 vezes o feriado. E o prefeito, acho que o primeiro foi o João Velho, e depois o Fortunati sancionou, e os lojistas ingressaram na justiça e derrubaram o feriado, né? Então, quando esse projeto chegou na minha mão, olha a responsabilidade, né? Então, foi um longo processo de negociação com o próprio presidente da casa, na época era o Arthur Lira, né? Para que colocasse no plenário, né? Ali a gente já tinha uma bancada negra que se uniu em torno disso, mas também tinha partidos que eram radicalmente contra, como o Partido Novo, o PL, então foi muita conversa com esses partidos até não houve consenso. As conversas foram para eles tirarem a obstrução para o projeto e para o plenário, né? Eles não votaram favorável, mas também não tiraram as obstruções. E foi para o plenário e a gente aprovou, já era quase meia-noite, de tão polêmico que foi, a gente aprovou e foi no momento da aprovação, a gente viu os mais velhos chorando, como a Benedita da Silva, o senador Paulo Paim, que estavam todos lá do meu lado esperando o resultado, né? Os nossos parlamentares, quem é aliado da nossa luta, e foi uma grande conquista, uma conquista histórica, porque pela primeira vez o povo negro tem uma data para celebrar a luta e a resistência contra a escravidão e hoje contra a dominação. E a gente só tem, no mundo, a gente tem 2 datas que celebram personagens, figuras negras que lutaram, né? Nos Estados Unidos, né, tem um feriado em homenagem à luta do Martin Luther King, e no Brasil, em homenagem ao Zumbi dos Palmares e à resistência negra contra a escravidão e a dominação. Então, imagina, mais de 50 anos o povo negro brasileiro lutando. A nossa mestra lá, mais velha, Benedita da Silva, lutou tanto lá dentro.
e eu, Reginete Bis, porque chego lá e tenho a honra de trabalhar e ser a relatora que vai aprovar esse projeto, para mim, isso não tem preço. Obrigada também, porque é um dia também que eu me sinto como pessoa negra, eu me sinto muito importante. É uma data inspiradora também, que faz a gente lembrar de onde a gente vem e onde a gente quer chegar. Então, obrigada, é um ótimo projeto. Eu sei que o trabalho não foi fácil. Como todo mundo, todas as pessoas negras sabem, o quanto a gente sempre tem que se esforçar mais. Sim. Sempre tem que fazer o melhor para a gente ser visto ou ser reconhecido. Então, muito obrigada. Sim. E, ultimamente, o que está circulando também nas redes sociais, eu vi muitos casos de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. E também tu teve sua participação em comissões como a de padrões de investigação de feminicídios, propondo padronização de procedimentos para combater a violência contra mulheres. Mas ainda as indícios são muito altos. Tu acha que é porque a política brasileira é insuficiente, mesmo tendo a lei da Maria da Penha? Isso não impede que os casos aumentam. O que, sendo deputada federal, o que a senhora acha que causa esse procedimento? O processo que é falta de segurança ou de vontade? O que a senhora acha sobre esse assunto? Eu acho que, infelizmente, os índices de violência contra mulheres, especialmente os feminicídios, têm aumentado de forma assustadora, especialmente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, né? Então, na minha opinião, são diversos fatores. Ontem mesmo nós estivemos na Assembleia Legislativa, que é a comissão externa da Câmara dos Deputados, que fez um diagnóstico, né? E fez muitas audiências públicas aqui no Rio Grande do Sul, estudando, fazendo esse diagnóstico, por que do aumento dos feminicídios, né? E essa comissão traz no seu relatório final um conjunto de observações muito relevantes, das quais eu tenho acordo, né? Por exemplo, a lei, nós temos a Lei Maria da Penha, mas ela não é aplicada na sua integralidade, né? Na sua integralidade, e a aplicação muitas vezes não tem sido eficaz porque ela não é permanente. Por exemplo, as medidas protetivas, né? 50 e não me lembro o número exato, mas mais de 50% das mulheres que foram assassinadas, elas tinham medida protetiva. Né? Então, tem falha no sistema. Né? E por que as outras que sofriam, as outras tantas não tinham solicitado medida protetiva? Né? Por que não tinha uma ocorrência policial? Né? Algumas tinham ocorrência policial. Ou seja, mesmo aquelas que entram dentro do sistema, né, pedem a proteção do Estado, não tem essa garantia. Então, tem falha ali. Né? O relatório também traz dados muito importantes. Né? As delegacias das mulheres, que é um instrumento importante do Estado, né? Uma porta de entrada para as mulheres levar a denúncia, são pouquíssimas. Sim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no último período, nós tivemos 2 delegacias fechadas. E a lei, em vez de ampliar a Lei Maria da Penha, né, ela indica que todos os municípios com mais de 50 mil habitantes têm que ter uma delegacia da mulher. Não tem. Né? Então, as mulheres não têm aonde apresentar sua denúncia, né? Aonde ser acolhida, aonde ser protegida. Especialmente as que moram em municípios pequenos, remotos, as que moram no meio rural, então, de forma nenhuma consegue pedir a proteção. Esse é um fator. O outro
nesse último período, pouco se tinha avançado desmontes das políticas públicas. Em âmbito federal, o governo anterior, os 2 governos anteriores, do Temer e o do Bolsonaro, acabaram com a Secretaria Especial das Mulheres, não tinha mais orçamento para políticas de prevenção, né? Porque as políticas de prevenção, elas podem ser, não é só no âmbito da segurança pública, como, por exemplo, garantir geração de trabalho e renda para as mulheres é importante. A autonomia financeira das mulheres é importante para elas não ficarem dependentes de um companheiro agressor, né, de um marido agressor. Então, na medida que vai fragilizando todo o sistema de proteção, que vai desde a geração de trabalho e renda, acolhida, né, todo o trabalho de prevenção, isso tende a se agravar, né? Então, no âmbito federal, a gente constatou isso, embora os esforços do governo do presidente Lula ao recompor, criar o Ministério das Mulheres, né, ter um orçamento voltado para a proteção às mulheres, ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Inclusive, a relatora desse projeto, né, aliás, a relatora dessa comissão, né, a comissão sugere que o governo federal implemente uma política, um programa nacional independente de proteção às mulheres, de políticas para as mulheres, com orçamento robusto, com orçamento próprio, porque a política hoje ela se dilui dentro dos diversos ministérios e nem sempre a gente sabe da eficácia da execução dessa política, né? Mas, para além de tudo isso, da ausência da política, e considerando também que os governos, em sua maioria, são geridos por homens, né? E que isso não está no centro, né? Mais de 70% dos municípios aqui do Rio Grande do Sul não tem um sistema, não tem um órgão de proteção às mulheres. Ou seja, o poder público nos abandonou de forma... O orçamento da Secretaria do Estado que for reconstituída não existe, é pífio, né? Então, não tem uma secretaria que não tem poder operacional porque não tem dinheiro. Se não está no orçamento, então não faz política pública, né? Mas, para além disso, eu acho que nos últimos anos a violência contra as mulheres sempre teve. E contra nós, mulheres negras, é absurda, né? Absurdo. Mas a partir da ascensão da extrema-direita aqui no Brasil, que tem no seu discurso ideológico, né, o ódio contra as mulheres, né, a retirada de autonomia, eu acompanhei isso muito lá na Câmara Federal, né, as tentativas de ter o controle sobre a autonomia, sobre os corpos de nós mulheres, sobre os nossos projetos de vida, é muito forte, né? Você pode, lá tramita a lei do nascituro, né? Lá tramitou e a gente tirou, chegou aí para o plenário, a gente tirou do plenário, né, o projeto de lei 1904, se eu não me engano, 1904, número que propunha 20 anos de prisão para menino ou para mulher que fizesse o aborto legal. Você veja bem, o aborto legal, em qualquer uma das circunstâncias, ele está em defesa da vida da mãe, né? Que ele é feito quando a mãe corre risco de vida, né? Ou a criança já né, está sendo gestada, mas já não está com anencefalia, né? Ou quando a gestação é resultado do estupro, né? Sim. Imagine, nós sabemos, por exemplo, a questão do estupro. Quem é que são estuprados? São meninas de 9 a 16 anos, 18 anos, que são estupradas dentro de casa. Então, tinha o projeto de lei lá do PL, né, tramitando, que propunha 20 anos de prisão para menino ou para mulher que fizesse um aborto legal. Veja bem, e foi para o plenário, com apoio de ampla maioria da Câmara dos Deputados. Então, precisou o movimento de mulheres sair às ruas e dizer, né, e chamar aquele PL que era, de fato, o PL do estuprador, porque defendia o estuprador e penalizava a vítima, né? Então, eu gosto de pegar esse exemplo, porque foi um exemplo extremo, porque é esse o sentimento que hoje, em setores importantes da política brasileira, tramita em relação a nós mulheres, ou seja,
nós somos vistas, voltamos a ser vistas lá como na Idade Média, como pessoas mera reprodutoras, né? Sem vontade, sem projeto de vida, né? Eu acompanhei muito de perto na Câmara o projeto de lei que trabalhou com a igualdade salarial, Salário. né? Que é importante principalmente para nós Para as mulheres mulheres. negras, que somos a base da pirâmide, temos menores salários, né? Mesmo exercendo a função em relação ao homem branco, a gente ganha menos de 40% do que esse homem ganha fazendo a mesma função. E a gente viu os discursos de ódio contra Sim. isso, né? Porque se nós mulheres vamos ter igualdade salarial, a indústria, a economia brasileira ia quebrar. Enfim, então isso as mulheres tudo, isso sempre são vistas com esse mito de inferioridade em tudo. sim, então nada pode quando é para definir. Então isso também criou uma cultura, ou fortaleceu uma cultura que os homens hoje se sentem à vontade de bater, de matar, mesmo homens muito jovens, né? Aqui no Rio Grande do Sul, só este ano nós estamos na metade do mês de fevereiro, 40 dias de 2026, nós já temos 12 mulheres vítimas de feminicídio, né? Não são só assassinatos, vítimas de feminicídios, que são mortas simplesmente pelo fato de ser mulher, porque o homem não aceita o término da relação, porque, enfim, né? Normalmente é por isso, né? Então, isso a gente precisa investir muito no orçamento, em políticas públicas, mas também na educação, né? As escolas têm que voltar a discutir, porque foi interditado esse debate com um movimento que teve da extrema-direita da escola sem partido, foi interditado. Hoje os professores têm medo, né, de falar sobre gênero, sobre educação sexual, né? Porque os meninos têm que saber, né, crescer sabendo que eles não podem fazer tudo e que tem que respeitar a menina. Isso a gente faz, não é só dentro de casa que a gente faz na escola também. Isso é um problema social e que tem que ser tratado em todos os âmbitos, em todos os espaços. Então a gente teve muito retrocesso em relação a isso. E outro fator, que daí é opinião minha, né? É de que nós mulheres, a gente acelerou o ritmo, né? A gente, não é que a gente acelerou o ritmo, a gente se colocou, tem mais consciência do nosso papel, né? Nós sabemos que a gente tem uma dupla jornada de trabalho, nós sabemos que nós somos as responsáveis pelo cuidado da família, da comunidade, né? E nós começamos a cobrar do Estado por isso, né? Porque isso tem uma sobrecarga para nós. Nós começamos a cobrar, né, que a gente quer igualdade salarial, que a gente quer igualdade de oportunidades, que a gente quer paridade, né, da nossa presença nos espaços decisórios, né? E isso também mexe com uma estrutura machista e arcaica que como alguns acham que nós negros pedimos demais quando a gente pede cotas, pede representação nos espaços, também tem homens que acham que as mulheres estão pedindo demais, né? Então é uma cultura perversa que precisa ser mudada e para fazer essa mudança precisa do Estado forte, investir forte nas políticas públicas, na educação, para que a gente possa reverter esse quadro. Que não é só um problema de segurança pública. Quando ele chega a ser um problema de segurança pública, é porque todo o sistema falhou. Né? E a senhora tem algum projeto de outras políticas públicas a implementar para reduzir os casos de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul? Ou uma outra forma de proteger as mulheres em situação de violência? Eu apresentei um projeto de lei na Câmara, que está tramitando, hoje a relatoria dele está com a deputada Érica Hilton, né, que trata exatamente disso que está falando, do orçamento. Né? Porque não basta o governo dizer que gastou, que tem política para as mulheres. Tem que comprovar no orçamento aonde que foi gasto, né? Para que as coisas aconteçam efetivamente. Então, de ter um termômetro, de ter mecanismos que meçam, que acompanhem aonde o orçamento foi gasto, não só para a política para as mulheres, mas também para as políticas de promoção da igualdade racial, de enfrentamento ao racismo. O projeto está tramitando, é um projeto que vai pôr um balizador dentro do orçamento. Né? O governo vai ter
que comprovar, mostrar dentro do orçamento foi gasto aqui, aqui e aqui, dentro do que foi presidido. Não de uma forma genérica. Isso foi gasto com política para as mulheres, isso foi gasto com política para as mulheres, né? De enfrentamento. Então, eu espero que ele ande, que seja aprovado. É um projeto que eu fiz voltado para as mulheres e a população negra, o controle do orçamento, né? Agora, a deputada Érica Hilton, que é relatora, baseado nesse projeto que eu já apresentei, apresentou um outro que daí trata de ter também esses mecanismos de controle para os gastos e os investimentos do orçamento na política de proteção ambiental, né? De proteção ao meio ambiente. Então, para mim, esse é um projeto muito, muito importante nesse sentido, né? Porque se não tem dinheiro, tu não faz, né? Não faz. Então, e a União precisa dizer, a União, o Estado e os municípios têm que apontar aonde que está sendo investido e o que está sendo gasto na política de proteção às mulheres. O que está sendo feito também, porque muitas vezes existem políticas públicas, mas que não estão sendo executadas mesmo. Que não chegam onde tem que chegar. Onde tem que chegar. A gente já viu nos nossos próprios governos, né, de políticas públicas de proteção às mulheres, de prevenção à violência com as mulheres, que foram muito eficazes, que chegaram de fato nas mulheres. Mas a gente faz o recorte racial, não chegaram nas mulheres negras. Foi um período que teve uma diminuição enorme na violência contra as mulheres. Aí tu põe o recorte racial contra as mulheres brancas e um aumento absurdo da violência com as mulheres negras. Então, o que você conclui disso? Que a política não chegou nesse grupo populacional. Então, isso a gente tem que estudar e ter metodologias para que essa política efetivamente chegue nesses grupos populacionais, que no caso somos nós, mulheres negras, indígenas, periféricas. Sim, eu acho que isso é uma pauta muito sensível e muito importante também, porque eu, como mulher, eu acho que cada mulher que morre, tipo, em situação de violência é uma criança que cresce sem mãe. E todo mundo sabe a importância de uma mãe na vida de uma criança. Cresce sem mãe e sem pai. Porque normalmente é o pai vai preso e a criança fica à mercê. Agora, recentemente, a gente aprovou lá na Câmara, né, o projeto de lei de proteção às crianças que ficam órfãos, né? Que ficam órfãos, ou seja, o Estado tem que dar uma assistência, né? E vai receber, ter o salário, vai ter para poder se manter, né? Enfim, então, é um caso muito dramático, e normalmente os feminicídios acontecem com casais jovens, né? Agora, recentemente, a última menina que foi assassinada tinha uma criança de 9 e outra de 2 anos, né? Então, é um horror, né, para quem fica, para as crianças que ficam, né? Antigamente, quando acontecesse esses casos, eu sempre falava que a política brasileira é insuficiente, porque pena que o homem que ficou preso depois de 3 meses, tu vai ver que já está na rua de novo, 6 meses, a pessoa já voltou para a rua, que talvez vai continuar fazendo a mesma coisa. Não é porque eu seja feminista, não é sobre isso, mas sobre implementar uma lei realmente que faz com que esses casos não ficam repetindo assim. Ou uma proteção real para as mulheres. Porque homem vai ser preso depois de 1 ano, 2 anos, ou pagando fiança, já está liberado. E a maioria das vezes, essas pessoas não tive essa mudança dentro da prisão. Eu vou querer mudar, eu vou sair, eu não vou fazer mais isso. Tem pessoas que ficaram presas porque matou uma mulher em caso de violência e voltou, vai namorar uma outra mulher e aconteceu a mesma coisa. Que muitas vezes acontece porque o cara não aceita o término. A gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul, né? O sujeito que esquartejou a mulher. Ele havia matado a mãe, ficou um período preso e foi liberto.
Mas eu acho que também a prisão, né, claro, a pessoa tem que ser presa e responder, pagar pelo crime. Mas a prisão por si só, ela não Não reeduca, educa. né. Então tem que ter programa de reeducação para esses caras que a única forma tem uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, acho que é o Tribunal de Justiça, que tem equipes, né, que o homem cometeu uma violência contra a mulher, uma das formas para ele voltar, né, é passar por um processo de educação, um debate sobre violência. E dizem que a experiência tem sido bem positiva, né. Que um agressor, mesmo vai preso, ele tem que passar por um processo de reflexão e educação na relação para uma relação de gênero. Porque senão é isso, bateu uma vez, se não for reeducado, ele vai bater de novo, né. E a primeira violência como porta de entrada para chegar a um feminicídio. Então os desafios São grandes. são grandes e por isso a Muito. gente tem que estar num diálogo permanente, numa mobilização permanente e ocupando os Ocupando os espaços, espaços. porque eu sei que verdade. aonde as mulheres comprometidas com a nossa pauta e com a nossa agenda estão, fazem a diferença. A gente tem visto pelas câmaras de vereadores aqui no nosso estado, no interior, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, que são as mulheres, especialmente as mulheres negras, que estão fazendo a diferença. Sim, obrigada. E olhando toda a sua trajetória, nos próximos anos, como é que a senhora pretende contribuir na evolução do Brasil? Pretende ficar na Câmara, vai para o senador ou pretende ocupar outro lugar? Primeiro, eu vou continuar fazendo a luta social. A gente, ano passado, em novembro do ano passado, nós, mulheres negras, as nossas organizações colocaram mais de 300.000 mulheres em Brasília para pressionar o governo para ter políticas públicas. E nós vamos continuar com essa mobilização, com essa articulação, isso independentemente. Mas o meu projeto é, sim, retornar para a Câmara Federal, né? Hoje, né, estou como pré-candidata, né? Eu acho que a gente tem que estar lá, tem que ampliar a presença das mulheres, especialmente das mulheres negras lá na Câmara. Estou trabalhando para isso, para ser uma deputada federal, me eleger, porque eu ocupei estive 2 anos, porque eu fui a primeira suplente do meu partido, e no afastamento de um dos nossos parlamentares, eu ocupei o espaço ali durante 2 anos. Agora quero voltar como titular do mandato. E quiçá no futuro ser senadora, né? Eu acho que a gente tem que Tem que sonhar, sonhar, tem que isso. almejar, porque se tu não te vê lá naquele lugar, fica mais difícil tu enfrentar a luta, né? Verdade. Eu, se o meu partido disser que eu tenho que ser senadora, eu vou cumprir a tarefa muito bem, ou qualquer outro espaço, eu me sinto preparada, né? Porque eu acho que preparado está, é ter discernimento, é ter convicção, né? É ter coerência com o teu, com o teu trabalho, né? E estar ligado no dia a dia do nosso povo, da nossa gente, daqueles que mais precisam de atenção, de carinho, de cuidado, né? Que via de regra são os esquecidos, os invisibilizados nesse país. Sim, obrigada. E a gente vai para a última pergunta. Já que tu atua em pautas de direitos humanos, que experiência a senhora gostaria de passar aos imigrantes e os refugiados sobre a possibilidade de eles reconstruíram suas vidas e contribuíram para a sociedade brasileira? Acho que estão aqui, né? Já conhecem o Brasil, né? A gente sabe que é um país forte, bonito, potente, acolhedor, mas também a gente sabe que tem muita desigualdade, né? Social, racial, econômica. Isso é um problema que nós brasileiros enfrentamos e qualquer um que chega aqui, especialmente imigrantes e refugiados latino-americanos, africanos ou caribenhos, né? Então, as experiências que a gente vê que tem sido bem sucedida é quando tem unidade. Sim. Tem que ter unidade, tem que ter organização, base. organização com articulação, né? E aproveitar as oportunidades que se apresentam, que acho que vocês fazem muito bem, né? De educação, enfim.
E a unidade é importante, porque a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que começar a pensar, nós negros especialmente, né, em empreender, né, em ter Sim, os nossos próprios negócios, negócios. gerar emprego, gerar renda para nossa gente, né, estar engajado nas grandes lutas do nosso povo, né. E eu tenho visto os imigrantes que chegam aqui conseguem ter uma unidade, né, em torno da sua comunidade, tal, conseguem, Consegue. desenvolver, seus potenciais, né, econômicos, sociais, intelectuais, né. Então isso é fundamental, né. Sim. Ter unidade, ter perspectiva, né. E nunca esquecer quem é, né, porque a nossa história, a nossa trajetória nos diz Nos quem diz quem somos, né. somos. Então, quem veio antes de nós, os desafios que estão colocados para nós, né. Obrigada. Eu não sei também se tu não tem algumas considerações finais, para quem está assistindo. É. Eu primeiro quero agradecer a audiência, né, para quem está nos acompanhando, agradecer ao projeto, agradecer a vocês, né, a associação pelo convite para a gente poder aqui estar fazendo esse diálogo e também dizer para o nosso, ouvinte que ser mulher, ser negra, neste país não é fácil, mas também nós temos uma potencialidade enorme, porque esse país, o Brasil, é um país negro, 60% da Da população população. é negra, a história desse país foi, forjada por nós, a economia desse país foi forjada por nós, tá, e ninguém mais. Então a gente também foi nos tirado esses aspectos da história, então nós temos que nos apropriar disso e saber entender que nós podemos fazer, nós podemos ser e nós estamos preparados. Basta não acreditar no que nos dizem, né? No que os Sim, nossos inimigos nos dizem, que nós não podemos, que que não não somos estamos bem capazes. preparados e precisamos esperar mais um pouquinho. Não, a hora já passou, a hora é agora. Então vamos em frente, ocupar todos os espaços onde for possível, com muita luta, organização e disposição. E unidade. Sim, é a base. Muito bom. Obrigada, foi uma honra receber a deputada na Emigra Podcast. E você que já está assistindo, não esquece de deixar o teu like, teu comentário e também compartilhe com os seus amigos. E a gente vai parar por aqui. Muito obrigada, deputada, e obrigada a cada um de vocês. Tchau, até o próximo.